Fala, torcida tricolor! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Uds, para quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, para quem retorna, mas nos acompanha, tudo mais, essa jornada nossa aqui no YouTube. Continue nos acompanhando aí, se inscreva-se no nosso canal, compartilha com a galera aí, curta o vídeo, muito importante. Que aqui hoje o tema vai ser o seguinte, é um tema inédito, importante, sobre o nosso diretor de futebol aí, Paulo Angione. Ele deu as caras, tá, galera? Deu as caras, entre aspas. Ele deu uma entrevista de maneira fechada ali para a reportagem ali do Globo Esporte. E nessa entrevista o Globo Esporte divulgou tintim por tintim qual foi as pautas que foram faladas nessa entrevista. E aqui eu vou dar uma resumida, e falar os pontos mais importantes que eu achei para trazer para vocês dessa entrevista do Paulo Angione. Tá ok, galera? Então vamos lá, mas peço encarecidamente aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha com a galera aí, comenta aí o que vocês acharam dessa maneira que eu vou resumir aqui essa entrevista do Paulo Angione e tudo mais. E vamos lá, vamos resumir, vamos tentar organizar, vou organizar aqui olhando propriamente a entrevista aqui do GE para ver os pontos ali que ele falou, muitas coisas ali. E vai me dar uma orientação aqui também para estar resumido aqui para vocês. Fala que o Paulo Angione está desde 2018, né, como diretor executivo do Fluminense. Então, ou seja, vai fazer 4 anos aí, 4 anos de Paulo Angione como diretor executivo. Na época ele chegou perto do Abel ali, pedir para sair ali, ser demitido ali em 2018, que ele chegou no Fluminense. Então, propriamente, ele está trabalhando com o Abel, mas de fato vai ter a oportunidade de trabalhar com o Abel, de fato, agora em 2022. Ele até ressalta isso e tudo mais, diz que como está trabalhando praticamente a primeira vez com o Abel, teve outras oportunidades que eles se encontraram em outros clubes, mas praticamente ele está tendo a oportunidade de acompanhar o dia a dia com o Abel agora. Ele diz que se sente surpreendido com o Abel, está encantado com o jeito do Abel, o paizão e tudo mais, de acolhedor ali, que é o jeito acolhedor do Abel, é o jeito que trabalha dentro do Fluminense. Diz que está impressionado também com a maneira que o Abel lida taticamente, tecnicamente. Diz que ele é salvo, fala que é um treinador excepcional, tudo mais. Tem esse ponto também da entrevista do Paulo Angione. E ele fala, né? Ele fala da carreira dele, que é a quarta passagem dele dentro do Fluminense. Foi diretor executivo de 2000 até 2002, em 2004 e em 2014. Aí, desde 2018 ele é o diretor de futebol do Fluminense. E aqui um primeiro ponto que eu vim trazer aqui para vocês nessa entrevista, que eu achei interessante, foi a seguir aí da chegada do Cristiano, né? O Cris Silva, né? Chamado assim, Cris Silva. Que foi o seguinte, Cris Silva, ele fala, né, dos questionamentos dos valores, que a gente tá falando 9 milhões num jogador que era da Mondave e tudo mais. E ele fala o seguinte, que era um jogador, assim como o Mário Bittencourt fala na sua entrevista, que era um jogador que estava já sendo analisado no scout do Fluminense e bem avaliado pelo scout do Fluminense, com excelentes avaliações. E essas avaliações fez com que o Fluminense bancasse realmente esse valor de 9 milhões, acreditando que esse jogador vai vingar dentro do Fluminense. Então, eles estão apostando muito nisso, diz que foi bem avaliado pelo scout, por isso, por ter essa boa avaliação, o Fluminense se sente no direito aí de gastar esses 9 milhões aí no Cristiano. Além do mais, ele fala também, galera, ele fala sobre aquele questionamento. O Mário Bittencourt fala que conta apenas com um lateral assim, na sua entrevista, e ficou o questionamento, ficou que a gente tinha mais 3, né? Tem o Marlon, Danilo Barcelos e o Pineda. Ele esclareceu esta questão, esclareceu o seguinte, que o Marlon, ele ainda pela diretoria, apesar da Netflix ter soltado até que busca, o Fluminense já pensa em renovar o contrato com o Marlon, até porque o Marlon, o Paulo Angione fala nessa entrevista também, o Marlon agradou, ele
fez ali na sua volta, ele se readaptou ao futebol brasileiro e foi bem avaliado pela comissão técnica do Fluminense. E ele fala sobre a questão do Marlon, que o Marlon, o Fluminense pode emprestá-lo, o Marlon de novo, que seria um erro, mas já foi sempre falado que o Fluminense quer vender o Marlon, ou vender, dependendo aí da situação e tudo mais, se chegar uma proposta contundente para o Marlon, né? Mas ele fala justamente dessa questão, o Cristiano chegou para ser titular. Se ele chega para ser titular, o Marlon vai ser banco, e o jovem precisa de minutagem e tudo mais. Ele fala essa questão que o Marlon iria perder ali a minutagem. Nisso, ele perdendo minutagem, seria uma opção ali se desfazer dele, já que eles estão contando o Cristiano para ser titular da lateral esquerda. Sobre a quesito Danilo Barcelos, tem essa questão de ser negociado. Ele fala aí que provavelmente está tentando aí negociar aí o Danilo Barcelos, tá, galera? O Paulo Gioni fala aqui nessa entrevista. Vou até caçar o trecho que ele fala sobre esse momento aqui que eu estou falando. Cadê? Ele fala de Natan também, que foi um dos importantes aí. Praticamente encaminhou a negociação com o Natan, foi ele, já que o Mário Bittencourt estava resolvendo outras coisas da presidência do Fluminense mesmo, né? Aqui, eu tô procurando aqui essa parte aqui dessa entrevista que ele fala a seguinte, e ele fala da lateral direita também, que a gente vai abordar aqui, mas eu quero aqui para continuar o raciocínio. Aí fala aqui, ó, a pergunta é a seguinte, desse ponto que eu tô falando que eu achei importante. O presidente disse na coletiva semana passada que não podia esperar até 2023 para ter Cristiano, pois não poderia ficar com um lateral só. Então, Marlon e Danilo Barcelos estão de saída. Ele fala o seguinte aqui, que o Cristiano veio para ser titular, né, segundo o scout e tudo mais, mas aí ele ressalta: o Marlon ainda é jovem, com a chegada do Cristiano passa a ter um pouco menos de espaço do que teria. Marlon fez uma temporada boa em Portugal e é excelente na Turquia, mas não aconteceu nenhuma proposta de compra. Agora ele voltou, teve um período de nova adaptação no futebol brasileiro e nas rodadas finais participou de forma boa. É a situação que nos deixa tranquilo no investimento feito nesse jogador. Só que de repente ele sem espaço é ruim porque é jovem, e jovem precisa jogar. Danilo existe a possibilidade de sair. E sobre a questão de Pineda veio realmente fala dessa possibilidade do Pineda, como só um, né, falando Cristiano, do Pineda jogar pela lateral direita. Fala o seguinte, para a diretoria, o questionamento da torcida sobre essa lateral direita, ele foi questionado. E ele fala que Samuel Xavier e Calegari compõem bem ali, ele ressalta ali os dois jogadores, tá, galera? Só que fala se o treinador, se tinha necessidade, principalmente ver ali, tem um Pineda também na lateral direita, já que o Pineda jogava na direita e lá no Barcelona ele passou a jogar na esquerda, então ele pode jogar ali nas duas ali. Ele fala da questão de poder utilizar o Pineda ali na lateral direita, então ele deixa bem claro que Samuel Xavier e Calegari compõem bem ali essa lateral direita. Me preocupa a quesito deles contar com Calegari para a lateral direita, já que Calegari também desempenha muito bem a volância ali de marcação, de pegada e tudo mais. E me preocupa também que o Samuel Xavier é um jogador bem mediano, bem fraquinho e tudo mais. Ter a oportunidade de contar ali em algum momento da temporada de Samuel Xavier é preocupante. Mas ele fala dessa possibilidade de ter o Pineda também na lateral direita. Outro ponto importante aqui, que Paulo Angioni ressalta também, sobre o questionamento dele estar ultrapassado e tudo mais. Aí fala aquela coisa do Mário Bittencourt, que ele é um cara experiente, que o Mário Bittencourt já falou que ele é um cara experiente, que ele não é só cabelo branco, cara dedicado, que chega cedo no CT e é o último a sair e tudo mais. Ele fala aí que tem expectativa, aí, que o Fluminense é o clube do coração dele, tem expectativa de se aposentar conquistando um grande título pelo Fluminense. E ver o plantel desta temporada como um plantel que as exigências para conquistar título está, quanto interna quanto externamente, está muito grande. Então ele está confiante aí
com os nomes que chegaram, com as peças que chegaram, por ser nomes de peso e tudo mais, pensa aí que o Fluminense possa sim conquistar esse título aí, esse grande título que ele quer como diretor de futebol aí, já que em sua última passagem, já que depois do Fluminense ele pretende se aposentar, como ele falou na entrevista. Ele ressalta que a questão de Nino, que precisa, né, o Fluminense tem que vender um jogador, né, não tem outro jeito, tem uma necessidade de receita para poder sustentar e cumprir com suas obrigações, então tem que vender o jogador, tem que vender jogadores, né, a proposta tem que chegar. E ele fala do Luiz Henrique, tem uma pergunta que ele fala que o Luiz Henrique, o cara pergunta que o Luiz Henrique hoje é o principal ativo do clube e tem sido notícia lá fora, se ele já recebeu alguma coisa por ele. Só sondades, não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Luiz Henrique, como a gente bem sabe. Ele fala que muita gente veio aqui ver o Luiz Henrique, o futebol sempre surpreendente dessa geração. O ataque na base era o Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo. Pouco se falar do Luiz Henrique na época. Hoje ele é muito importante para nós, é um menino que está sabendo crescer e continua na humildade dele. Não tenho dúvida de afirmar que ele está sendo visto no mundo, porque muita gente já viu, vários olheiros e scouts. A gente acaba sabendo, né? Ele fala aí também do planejamento e tudo mais, que montou essa equipe do Fluminense, foi montado com planejamento em dia, antes de começar os jogos propriamente tudo mais. Outra questão que ele fala também do estádio, fala que praticamente foi definido realmente estar jogando em São Januário, tudo mais. Sabe que o questionamento da torcida de ir para o Engenhão, mas ele fala o seguinte: aqui é uma preferência para esse jogo ser em São Januário. Nós temos que ouvir muito o jogador, porque ele que vai para o campo pisa no gramado. No momento da escolha, São Januário foi o que melhor convinha, mas de forma alguma a gente afasta a possibilidade de jogar no Engenhão. Muito pelo contrário, em alguns casos vão jogar lá enquanto o Maracanã estiver fechado. O Carioca, o Fluminense vai estar jogando no estádio Luso Brasileiro também. Ele fala disso, né, que está tendo a reforma do gramado, nos vestiários lá para poder receber o Fluminense. Fala também questão aí de viagem e tudo mais, isso aqui não vejo mais importante. As primeiras impressões que ele teve do Abel Braga, eu falei no começo do vídeo, né, não vou estar falando aqui realmente das palavras dele aqui, mas resumidamente foi o que eu já falei. Também ele fala aqui sobre técnico estrangeiro, que é uma pergunta pertinente. Ele fala que prefere trabalhar com treinador brasileiro, que vê que essa tendência de treinador estrangeiro aqui no futebol brasileiro, ainda há poucos treinadores estrangeiros, só que os treinadores que estão fazendo sucesso, Paulo Angione, no futebol brasileiro, são os treinadores estrangeiros. Quem está ganhando Libertadores por 3 anos consecutivos, dos times do futebol brasileiro, todos eles foram treinador estrangeiro. Mas ele diz que prefere trabalhar com treinador brasileiro aí, o Paulo Angione. Porque decidiram aí o Abel e tudo ainda do Abel. Abel ainda, eu resumi a situação do Abel dessa entrevista dele aqui. Fala também de reconstrução, que o Fluminense, essa questão de reconstrução do Fluminense, né? E ele fala o seguinte, acho importante ressaltar isso aqui. Aqui no Fluminense já foi bastante desafiador, hoje tem outro nível de desafio, que é da manutenção do crescimento, porque a reconstrução já existiu. Passei momentos muito difíceis quando cheguei em 2018. Tive a necessidade de fazer uma mudança para a última rodada, quando demitiu o Marcelo Oliveira. Uma experiência totalmente nova minha, trouxe a responsabilidade toda para mim. Sacrifiquei pessoas honradas, tive a experiência bem marcante e também algumas lamentações. Não tenha dúvida, uma das grandes, e com relação aí à lamentação que ele tem, é Evanilson. Isso me fez chorar bastante. Eu esperava que algumas pessoas pudessem dizer, ele não tem responsabilidade nenhuma. Isso eu não tive, botaram tudo na minha conta, né? Sobre a relação de Evanilson, aqui para fechar, porque já pega essa questão de Evanilson. Ele fala que não teve culpa, que não acompanhava o jogador na base e tudo mais. Ainda não tinha um projeto sub-23 para os jogadores da base treinar junto com o profissional. Então ele não observou o Evanilson. Quando o Evanilson ali, apesar de estar fazendo muitos gols no sub-20, era o artilheiro do sub-20. Ele disse que não observou o Evanilson em treinos e tudo mais aqui em Xerém,
o centro de treinamento do profissional do Fluminense é muito longe, ele não observou e não agilizou dessa questão do Evanilson. Ele fala que não tem culpa e tudo mais, e se lamenta em questão de Evanilson, que está lá voando na Europa. E por fim ele fala desse projeto Sub-23, fala da importância do projeto Sub-23, dos meninos que estão aí na copinha, que estourou sua idade. Todos eles vão ser entregados ao projeto Sub-23 profissional, né? Já que eles vão estar treinando no CT do profissional e sendo observado de perto pela Abelão. Ele fala dessa situação de estar podendo observar mais ali pelo Sub-23, mais a garotada ali da base, já que Xerém, o CT, fica distante. E fala dessa importância do Sub-23 justamente por essa questão. Ele fala aqui, eu vou até caçar aqui, ele fala também da folha salarial do Fluminense, que gira em torno de 5 milhões de reais, né? Justamente porque pode compor o elenco com mais de 30 a 40% de jogadores da base. Fala de Ganso também, mas não é muito importante. E o projeto Sub-23 segue. E já deu risada por causa da polêmica. Ano passado, fala das campanhas de Sub-23 não veio muito boa, né? Tudo mais. Ele fala o seguinte: isso foi uma forma que a gente encontrou. Hoje temos o privilégio de ter 30 a 40% de jogadores da base no profissional, o que não acontecia antes. O jogador vinha da base para cá treinar ou jogar, em uma eventual necessidade, e para voltar para lá, para Xerém. Vinha treinar, era convocado para treinar no CT profissional e tinha que voltar para Xerém. E era uma dificuldade grande. Agora, hoje não precisa voltar. Ele está aqui. É um entendimento completamente diferente. O jogador sabe que está no profissional do Fluminense, vivendo no mesmo ambiente. Construímos mais um campo e novo vestiário para poder atender essa demanda. Isso tudo somado dá um belo de um resultado. E ele fala do Arthur, né? Um Arthurzinho que estava na copinha também sub-20. Fala que o Arthur vai ficar alternando. Realmente, ele vai ter que alternar, porque ele ainda está em um processo de formação e tem idade para jogar na categoria 17 e 20. Vai estar jogando em Xerém e vai estar também fazendo uns treinos como profissional. E no fim é isso, resumidamente. O vídeo ficou até grande, 17 minutos. Mas eu achei importante aí tá dando voz finalmente aí ao diretor executivo do Fluminense. E tentei aqui falar aqui o que vou resumir essa entrevista aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, saudações colores e até os próximos vídeos. Valeu!